Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos apresentar um pouco sobre o podcast IA com os Gêmeos, diretamente do estúdio da família Web Rádio, em parceria com o Colégio Marconi. Eu me chamo Enzo. Eu me chamo Rafael. E hoje a gente vai fazer uma conversa desenrolada, mais uma conversa sobre a IA e também sobre se a IA vai dominar o nosso mundo. Então, mais uma conversa aqui sobre isso. E, primeiramente, vamos introduzir mais ou menos o que é IA, o que é IA e com o Rafael. Vamos lá? Bom, como já diz o nome IA, ela se define, a sigla IA, por inteligência artificial. Então, como já diz o nome inteligência, ela quer se assemelhar e quer reproduzir a mente humana, o cérebro humano, como já diz inteligência artificial. O artificial vem da tecnologia dos computadores que reproduzem a inteligência artificial. Já complementando sobre o que é inteligência artificial, a gente não pode deixar de falar sobre a evolução da IA. Muita gente usa IA, mas não sabe a evolução que ela teve. Bom, a IA teve uma evolução muito grande, ela começou lá em 1950, mas ela só veio ser falada, mais ou menos, ser introduzida na sociedade de verdade, em 2020, na década que a gente está vendo agora. E, bom, em 2022, 2023, a IA ela não era tão complexa, ela só fazia códigos, e aí eles começaram a introduzir, começar a fazer imagens, começar a fazer vídeos. E como vocês estão vendo aqui, a IA, em fevereiro de 2022, abril, era praticamente uma imagem distorcida, quase não dava para ver que era um rosto. E aí ela teve uma evolução tão rápida que em 2025, mais ou menos 3 anos depois, ela já parece uma imagem de filme, uma fotografia com uma câmera super complexa. E hoje em dia ela consegue falar sobre qualquer coisa que você pedir ela consegue fazer, vários tipos de IA. E já complementando, tem vários tipos de IA, como que são as IA, cada tipo de IA. Bom, como é muito conhecido no nosso público, a principal IA, a inteligência artificial, é o ChatGPT, que os adolescentes usam muito no estudo. Mas também existem muitas outras inteligências, como o Leonardo AI, que serve para fazer fotografias e a função da IA mesmo, e também o DeepSeek, que já adentrando a outro tema, tem meio que uma polêmica envolvendo o ChatGPT e o DeepSeek, que o ChatGPT ele utiliza muita água no processamento. É mais ou menos 500 ml a cada 15, 20 perguntas ele utiliza 500 ml. E também se você fazer um texto de até 100 caracteres, ele utiliza 500 ml novamente. Então gasta muita água. E o DeepSeek ele gasta menos, mas ele utiliza mais energia. E o DeepSeek veio para o mercado para realmente bater o ChatGPT e realmente é melhor que o ChatGPT. Bom, agora que a gente já falou sobre a IA, mais ou menos, vamos falar sobre o assunto do nosso podcast. Se a IA vai dominar o mundo, se ela vai conseguir dominar o mundo. Bom, Rafa, qual é a sua opinião mais ou menos sobre isso? Bom, a minha opinião é que a IA não vai dominar o mundo. Por quê? A forma que eu penso. Os humanos, eles querem sim, eles que desenvolveram a inteligência artificial para a inteligência artificial ser superior a eles. Mas eu acho que o ser humano é muito ambicioso e muito ignorante. E, por essa razão, ele não deixaria a inteligência artificial evoluir ao ponto de realmente superar eles, realmente superar para fazer dominar a população, a sociedade. Então, na minha opinião, não chegaria a esse ponto. Bom, na minha opinião, eu tenho duas opiniões, uma que vai dominar e uma que não. Na que eles não vão dominar, é a mesma coisa que o Rafa disse, que eles são muito soberbos, e o humano não deixaria a IA ser superior a eles, porque o humano que criou a IA, então seria meio que uma contradição. E também acho que o humano não chegaria a esse ponto. E já na minha opinião, que dominaria, temos alguns casos que a IA se comunica de um jeito diferente, e ela, eu acho que é meio impossível, só que na minha opinião, eu acho que ela conseguiria desenvolver uma inteligência semelhante à do humano e conseguisse criar as coisas como humano. E aí ela conseguiria se desenvolver e ia conseguir começar a tirar, começar a fazer coisa, começar a dominar o mundo. Mas eu acho mais provável que ela não vai dominar o mundo, porque o ser humano é o ser humano. O ser humano criou tudo que a gente tem, todas as civilizações, e eu acho que ela não vai dominar. Bom, até como a gente já falou de casos, um caso que eu queria citar que é muito recente, aconteceu, se não me engano, nesse ano mesmo, 2025, foi o caso de um trabalhador no Oriente, na parte da Ásia, que ele estava trabalhando, ele trabalha no ramo da tecnologia, e ele estava agindo como um produtor de robôs.
um robô que já produz possui uma inteligência artificial. E, nesse caso, o robô ele começou a criar vida própria e fazer movimentos involuntários repetitivos, como se estivesse dando golpes no produtor, no maquinário. Então, esse produtor ele poderia ter se machucado, porque o robô estava fazendo golpes muito rápidos e que poderiam, sim, afetar muito bem e, nesse caso, até levar à morte, porque a força dá para se ver nos vídeos e imagens que se levaram do local. Dá para perceber a força e a velocidade dos golpes. Então, poderia dar um certo impacto no produtor, que é uma certa preocupação. E também tem alguns casos sobre que a inteligência artificial cria uma própria linguagem, cria uma própria linguagem de se falar e elas comunicam entre si. Então, teve até um caso do Google que as IAs começaram a se comunicar entre si, eles desligaram as máquinas que já apresentam um perigo. E também existem alguns vídeos circulando sobre as IAs criando uma própria linguagem de códigos e que elas próprias desenvolvem uma linguagem e conversam entre si. E fazem códigos que o próprio ser humano não fez para ela comandar, não introduziu nelas. E elas, às vezes, assim, continuam fazendo essas imagens, códigos que o humano não consegue entender. Esses casos, eles podem até mudar a percepção de se a IA vai dominar o mundo ou não, porque dá para perceber uma certa, como já disse, uma inteligência a mais. Nesse caso dos códigos, a IA desenvolveu uma linguagem que só duas IAs se comunicando, que só elas entendiam. Então, o humano até hoje não conseguiu codificar o que elas estavam falando naquele momento. Então, é muito, muito preocupante mesmo. E também a IA, como já falei, a IA ela desenvolve muito o nosso ambiente. Queria ressaltar também que no nosso ambiente escolar a IA também está muito presente. A IA é muito presente no nosso ambiente escolar, principalmente para trabalhos. E tem algumas pessoas que abusam disso, mas a IA é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, tanto escolar, tanto pessoal, como eu já falei. E é muito importante, porque a gente consegue desenvolver e fazer estudos sobre isso. E foi isso, nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado. E é isso, vamos encerrar o podcast. IA com os Gêmeos!